Graças a Deus, irmãos, como já foi dito, depois de um final de semana maravilhoso, na verdade, nós estamos aqui renovados, né? Só estou sentindo falta de muitos que estavam lá, porque com certeza cansaram, né? Nós estávamos lá, eu acho que mais de 90 pessoas, né? E ontem à noite, simplesmente, como o pastor Neraldo falou muito bem lá, parece que literalmente o céu abraçou nós lá. Foi algo muito além da nossa imaginação. E aí nesses momentos, irmãos, que eu fico entendendo por que que o nosso adversário faz tanto esforço para não deixar a pessoa ir, né? Porque ele sabe que a pessoa vai lá e vai desfrutar das maravilhas de Deus, e ele diz, não, vou segurar aqui, não vou deixar ir. Não vou deixar ir. Você que pretende um dia ir, vai ter que passar por cima das barreiras, porque tem um ser diabólico por trás que não quer que você vá. E se você não entender isso, você vai pensar que é normal aqueles problemas que aparecem para você não ir. Eu estava vendo, não sei se posso falar, mas a irmã Ivete, né? A irmã Ivete chegou sexta-feira lá, segundo ela, testemunhou, pensando que ia morrer. E hoje ela testemunhou que saiu de lá 100% curada, né? Então, meus irmãos, não deixe o inimigo trazer você amarrado assim, sabe? Você não consegue deslanchar no teu andar com Deus, porque o inimigo está por trás manipulando você. Ele inventa uma jogadinha e você cai na dele e vai indo, e na outra ele inventa outra coisa, na outra ele vai inventar outra, e quando vê, vai a tua vida e você perde tudo que Deus tem preparado para você. Por isso que servir a Deus é uma questão de atitude mesmo, como alguém pregou lá. É atitude mesmo, decidir, eu vou partir para cima e vou partir para cima. Amém, Jesus? Quero convidar vocês para abrirem as Bíblias em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Versículo 28, é o mais conhecido desse capítulo nosso, né? Mateus, capítulo 11, versículo 28. Amém, Jesus? Eu creio que a maioria de vocês sabe falar esse versículo de cor, não é? A maioria de nós conhecemos esse versículo pelo convite amoroso que Jesus faz através dele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma outra questão, irmãos, também que está praticamente generalizada no mundo. A maioria das pessoas no mundo estão cansadas. A maioria está cansada. E, na verdade, irmãos, entrou um ritmo desenfreado na humanidade de uns anos para cá, que virou uma correria, assim, uma coisa sem explicação, sabe? Não tem explicação, vocês perceberam isso? Você sai, já levanta, começou alguma coisinha, já é meio-dia, deu já 3 da tarde, já acabou o dia, e já passa segunda, e vem terça e quinta, e sábado, domingo, e janeiro, fim de janeiro já. Fim de janeiro. Né? E os movimentos do mundo, irmãos, vai deixando a pessoa cansada, sabe? Vai deixando a pessoa cansada, ela às vezes desanima, quer desistir de algumas coisas, porque também nem tudo flui conforme ela gostaria que fluísse.
não é? Um mundo competitivo, tantas coisas negativas operando sobre a humanidade. Então a pessoa se cansa, na verdade. Esse convite de Jesus, eu diria que ele é um convite muito especial. Porque esse descanso que Jesus está dizendo aqui, esse alívio que ele está prometendo para as pessoas, não é o mesmo alívio, por exemplo, que um dinheiro possa trazer. Não é o mesmo alívio que as circunstâncias aí favoráveis possam trazer para você. É um alívio diferente, sabe? Porque Jesus não pretende mudar a condição do mundo, irmãos. O mundo vai assim, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e vai ir assim até a igreja ser arrebatada. Mas o que Jesus pretende é fazer com que aqueles que aceitam esse convite dele consigam andar mais aliviados, mais em paz nesse mundo tribuloso, mesmo no meio das tribulações. Mesmo nesse mundo de corre-corre, alucinado, e para lá e para cá, e coisa para, e conta para pagar, mesmo nesse meio, Jesus quer que nós tenhamos uma vida aliviada, que não seja que nós não estejamos carregando uma carga além do que nós possamos carregar. Porque nós somos limitados, irmãos. Nós somos igual, vamos dizer uma comparação, igual a um caminhão. Você já viu que no caminhão está escrito assim no tanque, né? No tanque de diesel ali, tara. O que é a tara, irmão? É o peso do caminhão. E daí embaixo tem a lotação, que daí é o que ele consegue levar. Então veja, e a lotação está ali, vamos dizer, 15 mil quilos. Se você colocar 30 mil quilos, você arrebenta com todo o caminhão e não vai dar certo. Porque ele tem um limite de carga, de capacidade. E nós, irmãos, os seres humanos, não somos diferentes. Jesus nos fez limitados. Você tem um limite para carregar coisas, você tem um limite para suportar pressão, você tem um limite para administrar as coisas. Você é um ser limitado. Todos nós somos limitados. E aí então, como eu disse, né, chegam umas horas que você se cansa. Às vezes lá na casa não vai bem, a família, problemas, filhos, mulher, marido, emprego. Na segunda-feira a coisa pega e a luta, né? Então Jesus, sabendo disso, ele diz: venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite muito especial, esse convite de Jesus, irmãos. Porque digamos que fosse eu que estivesse convidando alguém aqui que está cansado. Vem aqui que eu vou te ajudar, vou aliviar a tua carga, tudo. Você podia desconfiar, porque eu sou falho, sou fraco, sou frágil, igual a você. Né? Eu não sou também um Superman que posso dizer, não, deixa que eu resolvo tudo, Evaldirzinho. Eu não sou. Agora, o Senhor Jesus, que é o Criador do universo, que é aquele que através dele todas as coisas foram criadas, e todas as coisas existem através dele, e todas as coisas são sustentadas através dele. É um convite diferente, porque quem está fazendo o convite não é um qualquer, mas é um Deus todo-poderoso, que aquilo que Ele propor para você, Ele pode fazer. Ele pode fazer, porque Ele não tem limites para Ele.
Em Lucas 1,37 diz: porque para Deus não há impossível. Não há impossível. E para Deus, Jesus é Deus. Não é verdade, irmãos? Então veja, o convite é muito especial, porque aquele que perdoa e faz novas todas as coisas é quem está convidando você. Aquele que tem poder para perdoar pecados, que tem poder para fazer na nossa vida um antes e um depois da chegada dele em nossa vida. Se você já tem aceitado esse convite há algum tempo, com certeza você tem um divisor de águas na tua história. Você pode muito bem ver essa divisão do antes de Jesus e o depois com Jesus. É visível. É muito claro isso. Em Mateus 9, versículos 5 e 6, ele nos diz assim: pois o que é mais fácil dizer ao paralítico, perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando o seu paralítico, foi para a sua casa. Irmãos, que obra maravilhosa é essa? Uma pessoa toda atrofiada em cima de uma caminha ali, de uma, vamos dizer, uma espuminha, de uma colchonete, tudo engrumhada, tudo torta, tudo travada, e de repente o Senhor Jesus apenas com a palavra: filho, estão perdoados os teus pecados, levanta e anda, toma a tua cama e vai para casa. Irmãos, que cenário que aqueles nossos amados irmãos nessa ocasião testemunharam. Que maravilha isso. Mas o que é mais importante nós dizermos, irmãos queridos, que desde aquela época até hoje, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Jesus nunca mudou. Ele sempre foi o mesmo. E Ele sempre está renovando este convite dia após dia para todos os que se acham cansados. Essa palavra de Deus, ela é tão sobrenatural que ela mesmo testificando dela diz que ela se renova todas as manhãs. A Bíblia amanhece nova. Por isso que a Bíblia nunca se torna um livro obsoleto, um livro antigo, um livro que já, no caso, digamos, você já leu, agora não tem novidade nenhuma mais. Não, essa palavra de Deus, cada manhã ela está nova de novo. Ela se renova cada dia. Você nunca vai encontrar a palavra de Deus velha. Fazem 2000 anos que essa palavra foi escrita, e se você é um leitor da palavra de Deus, você já observou que ela é tão atual como que se fosse escrita a semana passada. A Bíblia já nas suas páginas trata de assuntos que nós vemos tão atuais daquela época como são atuais hoje. Então você pode crer que esse mesmo Jesus que nessa ocasião deu essa ordem para o paralítico, é o mesmo que dá ordem hoje. Irmãos, nós temos visto muitos testemunhos maravilhosos na nossa comunidade. Muitas coisas que com certeza a medicina não conseguiria resolver. A ciência, né? O dinheiro, pessoas, autoridades, ninguém poderia resolver. Mas uma simples oração de um servo de Deus ou de uma serva de Deus, Jesus tem feito milagre. Então veja,
As pessoas que Jesus está convidando, primeiramente, são os cansados. Se você está cansado, esse convite é para você. Pastor, o senhor está falando sobre ser crente, salvação, mudar? Não! Estou falando que se você está cansado, Jesus está fazendo um convite para você vir caminhar do lado dele. Para você vir caminhar do lado dele, que ele quer aliviar a tua carga. E ainda ele diz ali mais uma classe de gente que ele convida: os oprimidos. Oprimido é aquela condição que a pessoa enfrenta, irmãos, de estar se vendo acarcada, pressionada por todos os lados. O lado que ela se move, ela se sente debaixo de uma pressão. Ela vê uma pressão na vida profissional, vê pressão no trabalho, vê pressão espiritual. Existe pressão espiritual que muitas vezes a pessoa não consegue nem entender. E aliás, essa pressão, não existe outro antídoto para tratar dela, a não ser o poder maravilhoso do Senhor Jesus. Uma pressão espiritual, ela não escolhe pessoa para atingir. Ela tanto atinge pessoas da alta sociedade, como da baixa sociedade, o rico, o pobre, ou de nível cultural elevado, como o analfabeto. É porque na maioria nós não sabemos, mas está assim de pessoas na alta sociedade vivendo oprimidas, vivendo debaixo de opressão, que já não tem mais alegria, não tem mais prazer, não tem nada mais, mesmo tendo muito poder aquisitivo. Sabe, então é muito sério, e ele diz: venha, você que está cansado e oprimido. Você está oprimido? Oprimido é uma doença espiritual. E ele está dizendo: vem aqui que eu te resolvo. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor Deus é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja quantas pessoas, quantas classes de pessoas Jesus está falando aqui, irmãos. Foi ele mesmo quem declarou essas palavras numa sinagoga, quando ele estava participando de um culto. O Espírito Santo do Senhor Deus está sobre mim, pois que me enviou para evangelizar, enviou-me para curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, pessoas manietadas, presas por espíritos do demônio, e a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Veja quanta coisa Jesus está fazendo. Em 2 Reis 4, 1 e 2, a palavra nos diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que te hei de eu fazer? O que você quer que eu faça para você, mulher? Não é? E ela disse: declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Irmãos, era uma viúva que estava sendo oprimida, estava sendo oprimida mesmo, e a condição dela era caótica, ela era miserável, ela não tinha mais recurso nenhum.
Ela tinha um restinho de azeite numa vasilha. Para resolver problemas, o que significa isso? Você não é nada, não tem condições de resolver nada. O profeta, sendo usado por Deus, ele disse: traga aqui para nós, né? Convide, vá nas vizinhanças, peça vasilhas emprestadas e tal. E ela saiu, emprestou as vasilhas, e o profeta, Deus através do profeta, operou o milagre da multiplicação. Quem sabe você está sendo oprimido por coisas financeiras, dificuldade financeira, que as coisas não estão fluindo para o teu lado. Tudo que você tem feito não está dando certo. Ela já não tinha mais esperança. O que você tem em casa? Tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite numa botija. Quem sabe você, né? Creio que não seja o caso, mas se for, quem sabe você está vivendo com os teus últimos recursos. Quem sabe você está observando que a bancarrota está chegando na tua casa, na tua vida, teus negócios não estão fluindo, não está funcionando. Teu casamento está fracassando, teus filhos estão se perdendo, você está enfraquecendo na fé. O que você tem ainda? Quem sabe você possa dizer agora no teu coração: eu não tenho nada, a não ser um fiozinho de fé no meu coração, que eu ainda creio que Jesus pode fazer um milagre. Eu ainda creio que Jesus pode fazer um milagre. Esse restinho, irmãos, de qualquer coisa que a pessoa tem, é o suficiente para o Senhor mudar uma situação. O restinho que você tiver é o suficiente para o Senhor mudar uma situação. Uma enfermidade. Aquela mulher, me lembro daquela mulher do fluxo de sangue, diz a palavra de Deus que por 12 anos ela sofria com aquele mal. Ela viajou pelo mundo da época, gastando dinheiro, consultando os melhores médicos. Mas a palavra declara que ninguém conseguia resolver o problema da enfermidade dela, indo ela cada vez pior. Indo ela cada vez pior. 12 anos debaixo de uma maldição, porque a pessoa, uma mulher que passava por um fluxo de sangue, ela se tornava imunda perante a sociedade. Ela não podia ter o convívio normal no meio das pessoas. Ela era uma mulher que já não tinha mais recurso para procurar ninguém. Mas diz a palavra que naquela ocasião ela ouviu falar que Jesus estava nas proximidades. Ela ouvia falar dos milagres que Jesus operava. Aonde Jesus passava, ele operava maravilhas, milagres, restaurava a saúde, vida. E quando ela soube que Jesus ia passar nas proximidades, ela declarou no coração dela: se eu tão somente conseguir tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. E diz a palavra de Deus que a multidão que cercava Jesus, que ali apertava Jesus, era uma multidão muito grande, irmãos. Podemos imaginar de repente 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, porque aonde Jesus ia, ele às vezes tinha que se esconder para poder descansar um pouco. E com todo o esforço ela foi abrindo o caminho a cotoveladas e foi conseguindo e foi indo até que ela conseguiu chegar perto de Jesus. E nem a ponta dos dedos ela conseguiu esbarrar nas vestes de Jesus. E aí diz a Bíblia que na mesma hora cessou a hemorragia. Ela recebeu a cura, recebeu o milagre. Então o segredo, nossos amados irmãos, é a gente
buscar tocar em Jesus. Toca pela fé agora em Jesus. Toca pela fé agora em Jesus. Claro que eu não sou Jesus, mas eu estou aqui falando a palavra dele. E ele tem compromisso com a palavra que saiu da boca dele. É ele o responsável com a palavra que eu estou falando aqui com vocês, porque eu estou lendo na Bíblia. É na Bíblia que eu tirei esses versículos para trazer para vocês. E aí Jesus é responsável por eles. Não importa se você tem muito ou tem pouco, se é muita fé ou é pouca fé, se está animado ou desanimado, se você tem um pouquinho ainda de esperança, é o suficiente para Jesus entrar e operar uma renovação na tua vida. Jesus operar uma renovação, fazer você se levantar e ocupar a posição que Ele preparou para você no reino dEle. Ele preparou uma posição de vitória, de sucesso para todos nós. Mas como eu disse no início, nós vivemos, irmãos, acarcados por uma pressão do diabo nesse mundo, que quer roubar de nós tudo que Deus tem planejado para nós. Tudo. Então veja bem, hoje Jesus está fazendo um convite. Vem aqui, eu quero fazer uma mudança na tua vida. Quero restaurar a tua saúde. Quero abrir as portas para você voltar a prosperar. Quero entrar na tua casa e quero levar a paz verdadeira no teu lar, no teu casamento, nos teus filhos, na tua família. Eu quero entrar na tua casa. Como é que é os Unidos aqui? Eu lá, entra na minha casa. Veja, então o convite de Jesus é especial para todos os pecadores. Às vezes a pessoa diz, mas eu não dá, Jesus. Eu sou muito pecador. Eu faço isso, faço aquilo. Eu não mereço. Jesus não está falando em merecer nada aqui. Ele já conhece a nossa condição de pecadores. Ele sabe tudo. Ele sabe o que nós falamos. A Bíblia diz que Ele conhece as palavras da minha boca. Antes de eu falar, Ele já sabe o que eu vou falar. Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Ele sabe por onde eu ando, no meu dia a dia, que ninguém de vocês sabe, nem às vezes minha família, mas aonde eu vou, os olhos de Jesus sabem aonde eu estou. Então Ele te conhece o teu deitar e o teu levantar. Não precisa você colocar pretextos a Jesus. Simplesmente diga, querido Jesus, eu aceito esse convite amoroso que o Senhor está fazendo para mim. Eu aceito esse convite maravilhoso. Em 1 Timóteo 1,15 ele diz, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Sabe quem é esse que falou essa palavra aqui? Foi o apóstolo Paulo. É verdade que Cristo veio ao mundo, ele disse. E ele veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não tem melhor nem pior, irmãos, nesse mundo do pecado. Nós sabemos pela palavra que perante Deus não existe pecado e pecado. Todos os pecados perante Deus são pecados. Mas Jesus está propondo algo tão maravilhoso. Simplesmente venha, ele está dizendo. Venha, depois nós vamos conversar sobre as outras coisas. No momento vamos tratar do que é mais urgente. No momento vamos tratar do que é mais necessário. A tua doença, a tua enfermidade, vamos curar primeiro. Vamos restaurar a tua saúde. Vamos restaurar teu lar, tua família, teus filhos, teu casamento. Depois nós vamos trabalhar na tua vida de santificação. Depois vai ser trabalhado a tua vida de relacionamento com o Senhor Jesus. Mas agora, imediatamente, Ele quer resolver as necessidades urgentes.
Pastor, graças a Deus, ter dinheiro, ganho bem, moro bem, casa própria, carro bom. Mas todos nós temos áreas na nossa vida que deixam a desejar, que nós precisamos de alguma coisa. Às vezes nós temos tudo e o nosso casamento está uma droga. Temos tudo, mas o casamento não vai. É uma tristeza. Temos tudo, o nosso casamento até está bom, emprego, dinheiro, tudo certinho, mas os filhos estão começando a entrar pela rebeldia e querendo ir para o mundo, servir Satanás. Às vezes está tudo certo, mas sem nem saber porquê. Tem um vazio imenso dentro da gente que a gente não sabe como resolver isso. É normal às vezes a pessoa pensar, eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Eu tenho tudo. Será? Será que a pessoa tem tudo mesmo? Será que se ela deixar este mundo aqui, ela já tem a eternidade preparada para onde ela vai estar? Será que se Jesus cortar o teu fôlego de vida, você já tem um lugar preparado para estar na eternidade? Hoje Jesus não está exigindo nada. A única coisa que Ele está dizendo, reconheça que sem Jesus você não pode viver. Reconheça que você precisa de Jesus. Mesmo que tudo esteja maravilhoso, mas vai chegar um momento que é só Jesus. É só Jesus e mais ninguém que pode nos salvar. Não preciso de nada. Pense na tua eternidade. Esse convite amoroso de Jesus é feito a toda criatura. Ele diz em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Agora, diante desse convite amoroso de Jesus, cabe a cada um de nós decidir o que é que nós vamos fazer desse convite. Simplesmente vamos rejeitar? Não quero, não preciso, tudo certo. Ali em João 1:11 diz, Jesus veio para o que era seu, mas os seus o não receberam. Quanta gente na história do mundo que recebeu esse convite amoroso, mas simplesmente rejeitou. Eu não quero, não preciso. Já vi gente dizendo, eu não preciso, eu tenho tudo. Eu trabalho, ganho bem, tenho uma boa casa, não preciso. Vá pregar para quem precisa. Que grande engano. Ou então a pessoa pode aceitar o convite. Um convite tão amoroso. Marcos 2,14 ele diz, e passando viu Levi, que é o Mateus, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me. E na mesma hora Levi, levantando-se, o seguiu. Que coisa gostosa, né? Na mesma hora. Me lembro o dia que eu entrei pela primeira vez na igreja dos crentes. Tudo que Jesus falou aqui de cansado, oprimido, sobrecarregado, desanimado, miserável, estava em mim. Não tinha mais nenhuma expectativa para mim. Mas o irmão Eurides, pastor, pregou em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Alguém quer aceitar Jesus? Ele perguntou.
o diácono veio, eu só falei para ele, olha, eu acho que não dá para mim, porque eu estou vendo vocês tão arrumadinho e eu estou um bicho aí, barbudo, feio, igual a barba do Lucas, e naquele jeito, né, cigarro no bolso, fumando, bebendo. Falei, não dá para mim, eu estou vendo vocês aí tudo arrumadinho. Cabelo bem cortadinho, bem vestidos. Agora vem um troço desse aqui para a igreja. Ele falou, não. Ah, que diácono sábio aquele. Não, seu José. Você não se preocupe com nada. Se você só disser que você quer receber Jesus no teu coração, ou mais Jesus vai fazer. Ele vai te libertar do cigarro, vai te libertar da cachaça, vai te libertar dessa vida de perdição que você vive. Ele vai fazer. Agora, a única coisa que ele não pode fazer é fazer você aceitar ele. Ele não força ninguém. Se você quiser, de livre e espontâneo. Eu falei, não, mas se é assim eu quero. Se é assim eu quero, claro. Não paga nada. Ele ia fazer tudo para mim. Eu quis. Na segunda e terça eu fumei e bebi igual como eu fazia antes de ter ido na igreja dos crentes. Mas na quarta-feira Jesus me libertou. Em junho passado fizemos 41 anos que Jesus me libertou. Transformou minha vida, transformou minha casa. Sabe? Eu pesava 55 quilos. Era uma pessoa muito magra, porque eu tenho 1,72 m. Era um homem desanimado. Um dia eu deitei de costa no piso lá em casa, porque o sol lá no Mato Grosso é diferente daqui. Os 40 graus, assim, estava tremendinho ali pela 1 e pouco da tarde. E eu sem uma expectativa de nada. Deitei de costa no piso da minha sala e pensei comigo. O que será que vai ser dos meus filhos? Eu tinha 3 filhos só, ainda não tinha a Thalita. O que será que vai ser dos meus filhos? Eu não vou durar muito tempo. Uma pneumonia dupla, irmãos. Fumando 2 carteiras de cigarro por dia. As unhas amarelas de tanto segurar o cigarro. Cara, eu não tinha nada mais, cara. Sabe o que é fundo do poço mesmo? Mas os irmãos chegaram e foram me apoiando, me ajudando, levando arroz para cozinhar lá em casa para nós comer, porque nós não tinha comida assim para servir gente, nada. Eles levavam tudo e cozinhavam para nós comer junto. Eu digo que a gente tinha um prato só, as crianças comiam para depois eu poder comer. Mas os irmãos amorosos foram chegando e me apoiandinho, assim, me apoiandinho. E as raízes foram se aprofundandinho, né? E foi começando a mudar, me libertou do cigarro, da bebida. Já comecei a ficar um homem mais fortinho, porque eu era um homem fraco, não tinha condição nem de enfrentar um trabalho como eu precisava. Eu era novo, 30 anos ainda, mas acabado. Eu não tinha uma energia para dizer, vou trabalhar lá na empresa com o pastor Tiago. Não aguentava. E ele me libertou, eu comecei devagarinho, fomos lutandinho, foi me ajudandinho. E eu fui firmando, aprofundando as minhas raízes. Então esse convite de Jesus é maravilhoso, irmãos. Nós devemos aceitar esse convite, irmãos. Nós somos cientes de que somos pessoas mortais. Até quando eu fico nesta terra, pastor? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Aqui não entra idade, nem saúde, nada. Só Deus sabe quando termina o teu tempo aqui. Só Deus sabe. E eu tenho visto testemunhos de pessoas que se deparam literalmente com a morte.
Elas dizem, aterrorizante se deparar com a morte, com a verdadeira possibilidade de morrer. E você não ter aonde buscar um socorro. Ninguém está profetizando que alguém vai morrer logo aqui, que todos tenham vidas longas, como o nosso pastorzinho aí, seus 97, né? 99, vai fazer 100 anos. O mês que vem, faltam 8 meses para 100 anos. E a pastorinha, 92. Você vê 2 centenários praticamente aqui. Que privilégios aqui, meus irmãos. Quanta gente nasceu e morreu nesse mundo, enquanto eles estão nesse trajeto de vida deles. Mas quantos com 10 aninhos, 15 aninhos, 20 aninhos morreram? Quantos que ao ver a luz morreram? Então, meus amados irmãos, como é importante tratar da nossa eternidade hoje. Trata dela hoje, arruma tudo hoje. Se você viver mais 50 anos, glória a Deus. Mas uma coisa é certa, vai chegar o dia que você vai embora daqui. Vai chegar o dia que você vai embora daqui. E aí volta a perguntinha de Jesus. O que tens preparado? Para quem será? E digo mais. Às vezes a pessoa resiste tanto a aceitar esse convite, pensando que não, Jesus é tão bom, Ele prepara tudo para a gente andar com Ele da forma mais suave. Se a gente começa a praticar a Bíblia, a gente descansa em Jesus. Ele prepara o serviço quando você precisa, Ele abre a porta, você busca, Ele leva a paz para o teu lar, muda teu casamento. É maravilhoso andar com Jesus. Mas o encardido, o sujo, sabendo disso, ele faz de tudo para a pessoa endurecer o coração e rejeitar o convite, porque ele continua no domínio dele. Pense nesse convite amoroso de Jesus hoje. Pense nele. Pense, por que Jesus está fazendo esse convite tão amoroso para mim? Como eu disse lá no encontro, irmãos, Jesus não tem lucro nenhum em salvar a gente. Né? O que Jesus tem para ganhar de mim, irmãos? Que eu possa dar para Ele? Nada. Essa sociedade que alguns cantam nos hinos, é uma sociedade entre o crente e Jesus. Nessa sociedade Jesus não tem lucro nenhum comigo. Ele entrou com tudo. Que lucro Jesus tem, irmãos, por ter morrido na cruz do Calvário para me salvar? Que lucro Jesus tem por arrumar um lugar para me servir a Ele? Não tem lucro nenhum. O único que Ele recebe os benefícios sou eu. Então, pense nesse convite amoroso. Ah, pastor, mas eu sempre gosto da igreja dos crentes. Não faça isso. Jesus está te chamando para um relacionamento maravilhoso.